Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal, muito bem-vindos a esse vídeo. O vídeo de hoje, gente, que é baseado num puxão de orelha. Não é baseado em devocional, é baseado mais numa conversa, mais numa reflexão. Algo que Deus nos ensina nessa caminhada com Ele, que é a oração. Algo que é muito importante, algo, assim, essencial, né? Uma arma espiritual. Antes de continuar esse assunto, eu quero te convidar a fazer parte desse canal para você que está chegando agora, a se inscrever, a curtir esse vídeo, compartilhar e a ajudar a propagar o evangelho a mais pessoas. E, gente, esse vídeo surgiu através realmente de um puxão de orelha, porque existem fases, né, na nossa vida que Deus vai nos mostrando coisas que precisamos melhorar, coisas que precisamos nos atentar. E a oração é algo muito específico, é uma arma espiritual muito essencial na nossa vida, nesse relacionamento com Deus. E se você não tem o costume de orar, eu quero te convidar a fazer parte, escutar cada coisinha que vai ser falada aqui e te convidar a trazer isso mais para sua rotina, porque isso muda completamente o nosso exterior e o nosso interior. Então, o primeiro ponto que eu já quero deixar aqui é que a oração, ela é algo fundamental para mudar a nossa vida espiritual. Ela tem o poder de mudar a nossa vida espiritual. A oração nada mais é do que uma comunicação, uma conversa com Deus, em sermos vulneráveis, sermos intencionais, declarar. Mas nossa vida espiritual, nós precisamos levar isso como algo que nos leva a um nível mais profundo de intimidade com Deus, um relacionamento mais genuíno, sincero, né? Porque quando nós temos um amigo, uma amizade, nós precisamos desse tempo de conversa com esses amigos ou com seres, parentes, seres queridos, onde a gente vai se relacionar através da conversa, através do falar, através do ouvir. E nada mais é do que isso, a gente se relacionar com Deus através dessa conversa, através de falar para Ele, sermos vulneráveis em explicar a Ele o que sentimos, o que pensamos, em escutar também. A gente acha muitas vezes que a oração é algo muito baseado no falar, mas eu aprendi também que é muito ouvir. É a gente falar e deixar um tempinho para que Deus responda, ou até mesmo sermos conduzidos na oração pelo Espírito Santo. E muitas vezes eu já tive respostas de Deus através dessa condução do Espírito Santo. Muitas vezes, quando a gente está orando por algo e a nossa oração muda para uma outra perspectiva, ou seja, de uma forma mais intencional, orarmos de uma forma mais com profecia, declarações. Isso pode ser que o Espírito Santo esteja te direcionando a um outro caminho nessa oração. Ou até mesmo a gente nunca imaginou orar por algo e a gente começa a orar por aquilo. Pode ser uma resposta de Deus também, Deus querendo chamar a sua atenção, que Ele quer que você ore por aquilo. Então, é uma forma de Deus se comunicar com a gente também. E é uma forma da gente ser mais íntimo de Deus. Então, eu acho também que existem fases que a gente tem até um relacionamento com Deus, tem uma vida no secreto, mas às vezes a gente acaba relaxando, a gente começa a achar, não, Deus está tão presente comigo que eu não preciso mais orar tanto assim. Mas é onde a gente se engana, porque a oração é algo primordial. É algo que Deus quer nos levar a sermos mais intencionais, a buscarmos de forma mais afinco, sabe? Então, além de ser algo muito relacionado à nossa vida espiritual, algo assim mais voltado ao nosso relacionamento com Ele, a ter um nível maior de intimidade com Ele também nos leva essa oração também muda a nossa vida material. Então, o segundo ponto que eu quero fazer aqui é que a nossa vida material também é mudada através da oração. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Então, a oração tem esse poder de mudar a nossa vida material. Então, muitas vezes a gente é conduzido a orar, ou até mesmo a gente vê, né, ministrações, pessoas falando sobre orarmos por um assunto específico. Então, isso é realmente real. A palavra de Deus nos diz que precisamos orar, que precisamos colocar a nossa palavra em ação. Até mesmo Deus, quando criou a terra, quando criou tudo, Ele trouxe a existência através da palavra. É tudo bem que Deus é poderoso, nós não temos esse poder, mas temos esse poder em Deus, através de Deus. Então, sim, a nossa oração tem poder e isso pode mudar toda a nossa vida material através do mundo espiritual.
Então, a oração pode mudar a sua vida, pode mudar sua vida sentimental, sua vida financeira, a sua vida familiar. Pode mudar coisas que você hoje não goste, que você precise de uma resposta. Então, você pode ter essa resposta através da oração. E quem sabe seja isso que esteja faltando para você receber algo mais da parte de Deus, o seu milagre, seja essa vida mais afinco de oração. Outro ponto também é que a oração, ela tem o poder de mudar o nosso interior. Através da oração, nós temos esse contato com Deus, onde nós somos contemplando, como diz, né, no versículo, nós somos contemplados pela face do Senhor, pela glória do Senhor, e somos moldados gradativamente, né, de glória em glória. Então, a oração, como nos traz mais perto de Deus, ele começa a nos revelar aquilo que precisa ser mudado, que precisa ser moldado, transformado. Então, a oração começa a transformar a nossa vida interior também. Às vezes, nós chegamos na oração aos pés de Jesus e falamos coisas como estamos nos sentindo, e quando a gente entrega essa oração, depois parece que a gente nem sentia mais aquilo, porque a oração tem justamente esse poder de transformar o nosso interior. Onde tinha ansiedade, nos traz paz, onde tinha tristeza, começa a ter alegria, onde tinha decepção, a gente começa a ver esperança. Então, essa oração tem a capacidade de mudar o nosso interior, a nossa perspectiva da vida, do mundo. Então, ela começa a nos transformar por dentro também. Então, ela muda a nossa vida espiritual, nossa vida material, muda a nossa vida interior. E outra coisa que eu posso trazer aqui é para que oremos de formas mais intencionais. Quando queremos trazer ela para nossa rotina, para o nosso cotidiano, precisamos orar de formas mais intencionais. Precisamos orar declarando, profetizando. Como eu disse, né, que a nossa oração tem poder. Então, ela tem poder de trazer existência, mas precisamos ter a mentalidade. Por isso que é importante entendermos a importância da oração e colocarmos em prática. Porque é tão poderosa, gente, essa arma espiritual. Por isso que é uma arma espiritual. Tem um poder, tem um resultado. E temos que ser mais intencionais na nossa oração. Então, separe um tempo do seu dia para orar de forma mais intencional por uma área específica, ou até mesmo você esteja fazendo um propósito, um jejum. Então, você orar de uma forma mais intencional, separar esse tempo para você profetizar, para você declarar coisas na sua vida de forma assim mais intencional. E outra coisa que podemos fazer aqui também é que a oração, ela não deve ser buscada somente no desespero. E é esse o ponto que eu quero trazer mais a fundo hoje. É isso que eu quero frisar com vocês. Que a oração, ela não deve ser buscada, feita somente naqueles dias que estamos desesperados, que precisamos de alguma coisa e a gente lembra de Deus, a gente lembra que Deus pode realizar o impossível, a gente lembra que Deus é o nosso refúgio. A gente busca, muitas vezes a gente deixa esse tempo, essa oração, para a gente buscar quando precisamos. Mas na verdade o que eu quero trazer é, será que você tem um estoque em Deus? Será que você tem um estoque de oração? Será que você tem um estoque de jejum, de leitura bíblica? Será que você tem um estoque da vida do secreto? Porque essa vida no secreto, essa intimidade com Deus, essa vida de oração, essa vida de contato é o que vai nos dar esperança em dias difíceis. Então, realmente, se a gente buscar a Deus somente em dias que a gente precisa de uma resposta, em que a gente precisa, que a gente se lembra, vou orar aqui por essa causa específica, é onde a gente vai se frustrar, porque a gente vai, é assim que a gente vai ter um alívio, assim, naquele momento, porque Deus está sempre de braços abertos pra gente. Mas a partir do momento que você já tem um estoque de oração, quando chegar dias difíceis, você já vai estar mais tranquilo, você vai ter a paz que excede todo entendimento. Você já vai saber que Deus está cuidando de tudo. Então você não vai precisar buscar a Deus de uma forma desesperada, mas sim buscar a Deus já porque é algo rotineiro, algo cotidiano na sua vida. Então, algo que eu quero frisar muito hoje é, será que a sua vida de oração, ela está de uma forma superficial ou ela está de uma forma que já está, assim, alicerçada, já é algo que você costuma fazer? Porque quando eu estava estudando mais, refletindo mais sobre isso, foi que Deus estava tentando trazer para que a gente não seja, para que não sejam essas pessoas que estejam sempre baseadas e buscando a Ele em uma forma de desespero, mas sim que estejamos alinhados com Ele todos os dias, buscando ter essa vida de oração, buscando ter estoques
na vida espiritual, porque é esse estoque que vai nos conduzir a uma vida mais íntima com Ele. Jesus, a gente tem que ver Jesus como um ser relacionável. Assim como nossos amigos, assim como parentes, a gente precisa olhar Jesus como se fosse nosso melhor amigo. Então, nem sempre essa oração que a gente faz tem que ser simplesmente assim, de joelhos dobrados e precisar de um tempo. Não, a oração, a vida de oração é algo assim muito simples. Quando a gente traz isso para a nossa vida realmente, a gente pode conversar com Deus em qualquer lugar que estejamos. A gente pode ouvir a Deus em qualquer lugar. A gente pode se comunicar com Ele, seja trabalhando, seja treinando, seja no ônibus, seja caminhando, seja qualquer coisa que estivermos fazendo, lavando a louça, cuidando da casa, nós temos esse contato com Deus, porque é uma conversa. É você expor, é você falar, é você ouvir, é você se comunicar como se fosse realmente o seu melhor amigo. Então, quando você tem essa intimidade com Jesus, de ver Ele nas pequenas coisas, de se comunicar com Ele nas pequenas coisas, essa vida de oração se torna um estoque, se torna já você ter o entendimento que Jesus está ali, que você pode procurar Ele a qualquer momento, seja para agradecer, seja para pedir como um pai, seja para interceder para alguém, seja para profetizar. Então você começa a trazer isso de uma forma mais específica na sua vida. Você começa a conduzir essa oração de uma forma mais intencional. Para cada caso, para cada momento, você já sabe como usar essa arma. E é isso que Deus quer nos ensinar. Como usar essa arma, como sermos pessoas que trazem isso para a nossa vida realmente. Né? Seja para conquistarmos algo, seja para agradecermos, seja para orarmos. Então, que sejamos pessoas que têm essa prática, que a oração seja algo que tenha no nosso estoque, para que não venhamos buscar a Deus de uma forma mais desesperada, mas que estejamos completamente ali em comunhão com Cristo e fazendo com que essa oração seja a nossa comunhão, seja nossa entrega, nossa conversa, seja mais uma das armas espirituais que usamos na nossa vida com Deus e na nossa rotina. E para finalizar, eu quero fazer uma oração, terminar esse vídeo hoje, fazendo uma oração pela sua vida, para que isso seja algo mais específico, uma arma mais usada por você. Então, eu peço que te convide já a orar comigo. Nesse momento, Pai, nós te convidamos a ser o centro da nossa vida. Nós queremos fazer com que o Senhor seja aquele que nos conduza e se comunique conosco a todo momento. Nesse momento, Pai, eu posso sentir a tua presença. Eu quero te apresentar a cada pessoa que está assistindo esse vídeo, para que cada uma delas sejam tocadas, para que essa semente que foi plantada hoje venha germinar, venha brotar, Pai, frutos e folhas e flores, Pai, que sejam frutificadas e floridas, Pai, na vida de comunhão, de oração contigo. Que tenhamos, Pai, uma vida baseada no relacionamento contigo através da oração. Que saibamos, Pai, usar essa arma espiritual poderosa de forma intencional, de forma específica. Dê, Senhor, Pai, o entendimento a cada pessoa que está ouvindo, o entendimento, Pai, de como usar essa oração, de como o Senhor quer se relacionar com cada um de forma individual. Tome cada vida em tuas mãos, tome cada pessoa em tuas mãos e faça com que essa arma poderosa, Pai, seja algo rotineiro, seja algo cotidiano em nossas vidas. E que venhamos, Pai, usufruir dessa arma para nos adentrarmos ao teu reino, para nos aproximarmos de ti e também usarmos de forma intencional a nossa vida material, para que venhamos conquistar aquilo que está no teu coração, que seja feita a tua vontade em nossas vidas, Pai. Tome cada um em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E é isso, gente. Eu te convido a fazer parte desse canal. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com vocês. Sinto a presença de Deus aqui nesse momento. É isso, espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês e eu te espero no próximo vídeo.